Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Reinalda Corrêa do Reinalda Artes. E no vídeo de hoje nós vamos pintar papoula, tá? Nós vamos pintar uma folha, uma flor e um botão. Vou centralizar melhor aqui para vocês. Esse tecido é o Oxford, tá? As cores que eu vou precisar: branco, amarelo ouro, laranja, vermelho tomate, púrpura e vinho. Então, nós vamos começar pelo botão. Eu vou pegar um pincel menor aqui. Gente, eu acho que é o número 8. Olha. Eu não tenho mais numeração dos números. Você usa aí o pincel que é bom pra você, tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu coloco aqui, ó, no pincel, o amarelo ouro. Essa tábua, esse tecido não está colado diretamente na tábua, porque ele é fino. Então, eu forrei outro por baixo. Tá? Mas você pode estar colando também ele diretamente na tábua. Aí, vim com amarelo ouro, agora eu venho com um pouquinho de nada, porque ele é muito pequenininho, né? Ó. Um pouquinho de nada do vermelho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Que daí fica melhor pra vocês verem. Bem pouquinho. Limpa o pincel pra tirar o excesso. Pode passar a sujeirinha aqui. Aí, você vem com o púrpura, bem pouquinho. Pra dar uma escurecidinha aqui nesse fundo. Pincel sujo. Mais um pouquinho de amarelo, porque o Oxford, gente, ele puxa bastante a tinta, né? Então, a gente vai passando e vai dando um retoquezinho. Vou deixar ele secar um pouquinho, pra vir com o branco. No talinho dele, na sépula do botão, a gente vai usar o verde pistache. Então, é pouquinha tinta também. Aí, você encosta e vai, ó. Bem delicadinho. Pode ser um pincel menor. Vai depender de você aí, tá bom? Gente, quem quiser adquirir o risco, eu vou deixar no Reinalda Artes, lá do Facebook. Tá bom? E vamos deixar secar um pouquinho. Só o pincel que gira. Lavar o pincel. Pegar um pincel maior. Pra gente preencher. Esse é o número 10. Não tem número, mas é. Aí, eu venho. Amarelo ouro aqui, ó. Aqui é o miolinho, tá? Ó, amarelo ouro. Vou preencher com amarelo ouro. Um pouquinho do púrpura. Pra fazer já essa basezinha aqui, ó. Vou pegar o pincel um pouquinho menor pra fazer aqui. Não ficar, se ver que tá com excesso, tira. Aqui é quase uma batidinha, sem esfregar quase, tá, gente? Porque é muito pequenininho. Batidinhas no pincel, vamos deixar ele secar. Aí, agora eu venho com o laranja. Se você não tiver laranja, você pode usar cenoura. E se você não gostar dessa cor aqui, você pode usar a que você gosta. Vou pegar um pincel menor pra fazer esse início aqui. Deixa eu mudar a tinta de lugar, que eu tô colocando a mão na frente. Acho que agora vai ficar melhor. Aí, eu começo aqui, ó, com laranja. Porque o tecido do Oxford, se eu jogar o vermelho aqui, ou vinho, ou púrpura diretamente, vai ficar aquela marca. Depois, eu não vou conseguir unir.
não vou conseguir unir essa tinta. Aí eu venho aqui com vermelho tomate. Só. Mais laranja aqui. Aqui vai preenchendo. Nossa pintura é pintura fácil, porém é pintura simples, porém não é fácil, tá, gente? Tudo é dedicação. Aí já venho com amarelo ouro aqui. Aqui tá um pouco seco o tempo, então não vamos dar tempo dela secar e ficar marca. Bem gostosa de fazer. Aí vem com amarelo ouro aqui. Mais um pouquinho aqui. Preencher bem. Tem que cobrir bem a trama do tecido. Vamos vir pra cá de novo. Amarelo ouro. Gente, eu já tinha feito o fundo pra adiantar, tá? E fiz a base. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu fiz uma base. Você coloca uma quantidade de tinta branca e 2 de água, tá? Passa ele no risco e deixa secar. Aí depois você vem com a pintura, porque o Oxford é um tecido muito fino, né? Como ele é um pouco sintético, ele ele absorve muito a tinta. Então, a gente passa essa base para facilitar o trabalho. Agora, eu venho com o púrpura aqui, só no cantinho do pincel. Pincel em pé. Sempre em pé. Lembra que a gente já colocou vermelho aqui? Ou não? Olha só. Vermelho. Vermelho e púrpura. Vamos deixar secar um pouco. Vou fortalecer o amarelo aqui. Agora aqui na base, embaixo, perto do copinho, né? Aí vamos de novo com o laranja. Já em seguida o amarelo ouro. Ó, porque se não for rápido, pode carregar o pincel, tá? Pincel em pé. Nós vamos preencher tudo isso aqui. Aqui é o amarelo, que é onde vai ficar mais claro. Laranja. Só. Próxima aula vai ser tulipa. Tulipas na sacaria. Olha só. A tinta não está muito fina e não está muito grossa, tá um pouco diluidinha. Sem diluir muito, tá, gente? Por causa que senão ela esparrama nesse tecido aqui e a amarelo ouro, ela é sempre muito transparente. Por isso que eu tô misturando ela aqui com o amarelo ouro, laranja e amarelo ouro. Cobrir, dá um tempinho aqui. Aí vem um pouquinho de laranja aqui. Cada um tem um jeito de pintar. Amarelo ouro aqui, ó.
Não existe certo e não existe errado. Cada um com seu jeitinho. Não tem como eu imitar alguém ou vocês me imitar. Mas, algumas dicas, né? Sempre é bom pegar. E aqui dá uma... Viu como eu demorei um minutinho para passar e ele deu uma marca? Vou cobrir aqui. Mais amarelo ouro aqui. Cobrir bem. Vamos esperar um pouquinho secar. Aí eu vou vir com um pouquinho de vinho aqui, ó. Só de um lado do pincel. Porque a gente não quer pra tudo. Esse pincel é do Cabo Vermelho, viu, gente? Da Cerdas Macias. Mas você usa o que você tiver aí. Vou lavar o pincel agora. Venho aqui com o vermelho, tomate. Que a gente quer ela mais da profundidade. Agora com o púrpura. Esfrega. Vou pegar um pincel um pouquinho maior. O pincel bom é aquele que você gosta, tá? Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se as cerdas são duras ou macias. É o que você se identifica. Aqui. Agora um pouquinho do vinho. Pra gente marcar aqui. Pincel em pé. Só. Vamos pôr uma sujeirinha aqui de vermelho. Pra hora que a gente vir com a cor mais clara. Ele definir. Só. Agora eu vou com um pouquinho do branco aqui no botão. Bem pouquinho, tira um pouquinho o excesso se tiver muito. Pode usar um pincel menor se quiser. O que gira é o pincel e não a sua mão. Na hora de fazer o círculo aqui, ó. Vou pegar um pincel menor aqui. Pra dar uma caprichadinha aqui, com um toquezinho de vermelho, ó, bem aqui, ó. Não sei se vocês estão... Tá dando pra ver direitinho, gente, ó. Ó. Um pouquinho de branco. Aqui. Agora aqui eu venho com... Tá tudo sujo aqui minha tampa, gente, que eu tava trabalhando.
Eu venho com o verde oliva aqui, dando uma escurecidinha aqui no talinho do botão. Esse vídeo vai ser 2 partes ou mais, que eu quero deixar feita essa pintura toda pra vocês. Aí, te deixo secar. Agora eu vou fazer uma misturinha de amarelo ouro com um pouquinho de branco, pra ficar mais clarinho o amarelo ouro. Olha aí. Mistura bem. Tira o excesso do pincel. Com um pincel menor, né? Porque essas partes aqui são pequenas. Só um lado do pincel. Aí você coloca e puxa, dá uma esfumadinha. Esfumaçada, ó. E puxa. Encosta e puxa. Tira o excesso pra não vir muito pra dentro esse aqui. Que a gente não quer muito marcado. Aí aqui, ó, só o pincel que gira. Pouquinha tinta no pincel. Bem sujeirinha mesmo. Gira o pincel. Olha. A hora que o Oxford, gente, a hora que a gente tá fazendo ele é esquisito. Não parece que a pintura vai ficar bonita, né? Mas depois de seca fica maravilhosa. Vou usar um pouquinho aqui de... Um pouquinho aqui de diluente. Que tá um pouquinho seco. Pra correr o pincel melhor. Esse barulho, gente, da porta é porque o vento tá ventando. Aí vem. Um pouquinho de branco. Um pouquinho mesmo, só pra dar uma clareadinha. Céu maior. E você faz assim pra não ficar aquela divisa. Mais um pouquinho aqui. Pincel de ladinho. Depois a gente ainda dá um retoquezinho aqui. Ele vai sumir. Aí eu venho com amarelo ouro. Só de um lado aqui do pincel e faço essas puxadinhas aqui. Amarelo ouro não, gente, desculpa. A misturinha do amarelo ouro com o branco. Olha, eu acho que fica um amarelo canário. Aí vem intercalando ele com o amarelo ouro.
Amarelo ouro. Pincel em pé, tinta só de um lado, do lado de fora, porque ele vai ser puxado pra dentro, então a tinta fica por cima. Uma esfregadinha aqui. É só. Aparentemente ainda tá. Deixa secar. Agora venho com amarelo ouro. Tinta pra fora. E vai esfregando. Joga pra cima do tom mais escuro pra poder ele misturar. E também. Limpa o excesso. Aqui. Coloca o pincel e voa. Coloca o pincel, vai ter uma altura e levanta. Ó. Ó o movimento que faz a mão. Aí vai e vem. Pra cá. Aqui. Agora a gente vem. Já tá quase seco, agora pode dar uma jogada assim pra dentro. Um pouquinho de branco aqui. Dá uma clareada. Pouquinho. Puxa até uma altura e solta. E solta. Aí agora a gente vai dar uma clareadinha nessa parte aqui, ó. Vou mudar a tinta de lugar aqui que eu tô na frente. Só um ladinho e vem dando uma esfregadinha, que ele já secou um pouco. Pra cá. E aqui. Pronto, depois que secar, se precisar, a gente dá mais
um retoquezinho nela. Agora a gente vai pra folha. Tá ajeitadinha na câmera aqui, gente. Pra folha. Aqui na folha, nós vamos usar o verde pistache, branco, o verde grama, olha só, verde grama, verde kiwi, e verde soft. Só que se você não quiser usar todas essas cores, não precisa, tá? É que pra conseguir esses tons aqui, ó, tudo tá sendo com essas várias cores aqui. E ainda tem o terra queimada. Pode usar o sépia também no lugar do terra queimada. Mas eu tô usando terra queimada. Aí eu venho aqui com... Eu pego de um lado do pincel o terra queimada pra fazer essa marca aqui, ó. Ó, tá atravessando aqui, tá? Aqui é o talinho. Porque daí aqui eu sei pra que sentido eu vou pôr o pincel. Aí eu venho aqui agora com o verde grama. Faço aqui bem certinho, preencho aqui. Se você não quiser, você não precisa fazer essa folha desse jeito. Pode fazer do jeito que você é acostumado a fazer e gosta. Aí, do lado de cá também nós vamos preencher. E... só. Aí, vem pra cá. Tá preenchendo. Puxando daqui pra dentro. Aqui pra dentro. Um pouquinho de diluente, porque tá muito seco o tempo. Aí você vai esfregando aqui. Vem com o verde kiwi. Você já pega aqui e puxa pra dentro. Verde glacial. Desculpa, verde kiwi. Aqui também. Pode vir pra cima. Vai mesclando. Verde soft. Puxando pra dentro, ó. Pega a tinta de um lado do pincel.
Encosta aqui, puxa, e quando chega aqui faz uma curvinha. E pode vir marcando os outros também, pra ficar mescladinho. Aqui também, esse é o verde soft, quase nem aparece, né, gente, no branco. Mas acontece que ele vai quebrar o branco depois. Pra não ir o branco diretamente aqui pra cima desses outros tons. Só que eu quero essa folha clara. Aqui. Vem. Pode fazer o jeito que vocês gostar, tá? Branco, mesma coisa, só que daí vem daqui de cima. E vai mesclando. Vamos pegar aqui em cima agora. Aqui. E vem. Um pouquinho escuro aqui, a gente só escondeu. E vem pra cima. Pega um pouquinho de verde grama. E vem junto com o pincel sujo. Olha aqui. Verde kiwi. Mas você pode usar o tom que você quiser aí, que você tiver. Aqui. Deixa eu lavar o pincel. Pincel menor. Tinta só na ponta. Você vai marcar essa nervurinha aqui. Que esse talinho tá por cima da folha. Vem aqui. Lavar ele, que tá muito seco o tempo. Só num cantinho, tá? Pincel em pé, com a tinta do lado de dentro. Não para onde vai o pincel, mas sim pro lado de onde vai sair. Aí você encosta e voa. Encosta e voa. Tirei um pouco o excesso, encosta e voa. Vou pegar um pincel melhor. Aí você vem com a sujeirinha daqui. E ajeita. Um pouquinho aqui de diluente. E voa. Encosta e voa. A mão, gente, bem levinha, tá? Eu sei que tem dia que a gente tá de um jeito assim que a mão fica pesada, né? Isso acontece comigo também. Agora eu venho com um pouquinho do branco. Peguei outro pincel, gente, que aquele tá ruim. Só no cantinho, ó. Pode fazer daqui, ó. Encosta aqui. E vai. E aqui, pra cá. Faltou um talinho aqui. Vem aqui, ó. Tá vendo? Agora, vamos fazer o talinho o cabinho da papoula.
vai ser verde pistache. Pouca tinta porque o espaço é pequeno. Vem. E puxa. Pincel em pé, bem levinho. Porque esse pincel, a cerda é bem macia, molinha. Se você apertar o pincel, ela vai manchar. Daí, ao invés de sair bonitinho, vai sair aquela pintura assim amassada, tudo marcada. Ajeitando. Só. Agora eu venho com verde oliva para escurecer. Pouca tinta. Eu já fiz esses fundos escuros aqui, gente, porque é aqui que vai nascer as florzinhas. Eu já explico para vocês. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou falando. No Oxford, quando você vai fazer a florzinha, se você fizer diretamente só nesse fundinho aqui leve, ela some depois, fica apagada, esquisitinha, sabe? Mas se você faz o fundo e depois você marca com a cor escura aonde você quer que fique a florzinha, aí vai aparecer mais a florzinha com aquelas batidinhas. Agora nós vamos fazer aqui, ó, o miolinho. Miolinho da flor. Não terminamos ainda não, tá, pessoal? Os cabinhos. É só. Vamos aqui agora pro... Aqui nós vamos usar o vinho. Eu diluí ele um pouquinho no diluente. Pincel em pé, tinta só de um lado. Põe em pé e vai girando. Aí vai pegando tinta, pouca tinta e vai. Encosta e voa, encosta e voa. Aí você vai correr com o pincel abaixado antes de voar, até o tamanho que você quer o talinho. Se você quer ele mais comprido, ele mais longo, você vai mais. Olha só. Agora com um pouquinho de branco. Só uma sujeirinha de nada. Aqui, um pouquinho de branco. Um pouquinho de vinho aqui. Só para ele destacar mais. Pronto. Pra mim, essa flor tá boa. Depois vou vir com um toquezinho mais claro só. Mas eu não quero ela assim com muito branco mesmo. Então, agora com um palito de dente. A tinta amarelo ouro. Eu venho fazendo aqueles pinguinhos.
É só. Os pinguinhos. Com verde pistache. Que é aqueles pólenzinhos desses galinhos que tem na flor. E com o branco. Só. E pratica, gente, que vocês vão conseguir. E vocês podem deixar no comentário aí, gente, alguma flor que vocês gostariam. Eu não sou muito expert, assim, em perfeição de todo tipo de flor, não. Mas o que a gente conseguir fazer aqui, a gente vai ensinando pra vocês. Tá? Agora com um pouquinho de branco. Eu venho com um pouquinho de branco. Pra dar aquele toquezinho aqui. Bem pouquinho. Muito seco. Bem pouquinho. Aqui. Com o pincel filete. O meu aqui não é muito fino, mas acho que dá pra fazer o detalhe. Eu venho com umas marquinhas aqui, como se fosse um contornozinho. Dilui a tinta no diluente ou no aquarela silk. É bem pouquinho, mas é pra não aparecer muito mesmo. Só pra dar um toquezinho aqui, como se estivesse contornando. Pincelzinho em pé, a mão quase intocável. Aqui. Dá um charmezinho. Quando eu comecei a pintar, eu fazia muito isso. Aí depois eu peguei outro jeito de pintar, outro método. Acabei não colocando mais esse aqui, mas agora nós estamos de volta. Um pouquinho aqui. Pode diluir também com aquarela silk, tá? Que eu não peguei, tá um pouquinho longe. Ele fica melhor. Só. Contornozinho aqui. Maravilhoso pintar, né, gente? Eu gosto. O dia passa que eu nem vejo. Sem contar que a gente ganha um dinheirinho, né? Olha só. Bom, gente, por hoje é só, tá? Depois eu venho com outro vídeo fazendo os acabamentos das florzinhas. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhe, dá um like.